família vascaína, Lineker Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira de Vasco. O Gigante da Colina enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, jogo extremamente complicado, jogo extremamente difícil, com desfalques e retornos importantes. A gente vai falar, obviamente, sobre a partida, vamos falar também sobre a questão envolvendo o Felipe Coutinho, né? Parece que o jogador e o Aston Villa já chegaram em um acordo e apresentam um modelo para o Vasco na situação envolvendo a negociação para o retorno do Príncipe da Colina nesse ano de 2024. Lembrando que hoje, dia 13, a janela abre no dia 10 de julho, então pouco menos de um mês para a abertura da janela de transferências. Muitas expectativas o torcedor vascaíno vai viver nesses próximos dias. E claro, vamos comentar também sobre tudo do mercado da bola e de olho na arbitragem para o jogo de logo mais. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha aqui embaixo para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E preste atenção que eu vou trazer uma novidade muito legal para você. Vou falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias. Eu quero trazer uma vantagem para você que gosta, né, de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$10 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui, ó, da Estrela Bet, tá? A patrocinadora master do Vasco no basquete, tá dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que tá nessa plataforma que não te oferece nada, sabe, que não te dá nada, vem para a Estrela Bet. Voltando a falar, o link tá lá no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$10 e você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Já para os 100 primeiros já tem essa camisa. Imagina para o resto. Então, corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet, corre lá, patrocinadora master do Vasco no basquete. Logo mais, Vasco e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque às 21h30. Jogo muito importante para o Vasco, mas eu considero um jogo muito difícil, muito complicado, um jogo de extrema importância também para o Palmeiras e, claro, para o Vasco sonhar em sair de perto, né, da zona do rebaixamento. Mesmo com a derrota, o Vasco não entra na zona da degola na rodada número 8, nessa atual rodada. Então a gente vai estar aqui destrinchando, né, os caminhos do Vasco na tabela de classificações. O Gigante da Colina está em 14ª colocação, com 6 pontos atrás do Vasco. O Corinthians também com os mesmos 6. O Fluminense está ali, ó, na 16ª colocação também com os mesmos 6. Abrindo a zona do rebaixamento, o Criciúma com 5, que joga também hoje contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. O Atlético Goianiense com 5, que empatou com o Corinthians na rodada. O Cuiabá com 4, que enfrenta o Cruzeiro no Mineirão hoje. E o Vitória com 3 pontos. Vitória que teve um resultado negativo, né? Empatou com o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Vitória que precisava ali conquistar, quem sabe, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, situação de tabela, o Vasco, mesmo com a derrota, sendo que Criciúma e Cuiabá vencendo, podem passar o Vasco, mais Corinthians e Fluminense que entrariam na zona do rebaixamento. E a gente vai trazer para vocês todo o panorama dessa rodada, né? Rodada número 8. Lembrando que o Criciúma tem apenas 5 jogos, né? Completa o 6º hoje. E o Vasco já vai para o 7º jogo. Então, de olho, né? De olho aí, o Vasco vai para o 8º jogo. Está no 7º e agora vai para a rodada 8, vai para o 8º jogo. Então, a gente precisa ficar de olho aí na tabela de classificações. O Vasco precisa pontuar. É um jogo muito difícil contra o Palmeiras. Jogo esse com a arbitragem de Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel
de Santa Catarina. E óbvio, a gente vai trazer aí o VAR, né? O Wagner Hilley, também para esse jogo. Também importante a gente citar o árbitro de vídeo para essa partida. Preste atenção, o Vasco hoje tem desfalques importantes e tem retornos importantes. Ah, Link, mas como assim retornos importantes? Eu considero um retorno importante. O David volta à lista de relacionados, pode até entrar como titular nesse jogo contra o Palmeiras. Já os desfalques, Matheus Carvalho não foi relacionado, Dimitri Payet sentiu um problema na coxa, não viajou com a delegação, o meia Praxedes já vem trabalhando no DESP também para uma recuperação, e o goleiro Kehler, que está em preparação física de um momento de transição aí para voltar à equipe, né? Em contrapartida, o retorno do David pode ser até mesmo importante para um jogo contra o Palmeiras. Querendo ou não, era o jogador que mais entregava antes, né? Na parte de defensiva e ofensiva, né? Eu me lembro muito bem do gol do Verratti contra o Fortaleza. O David, ele rouba a bola no campo de defesa, aciona ali o Adson, que faz aquele passe, e o Payet toca para o Puma cruzar para o Verratti marcar o gol. Então eu acho o David um jogador importante na medida do possível. Não é o ideal, não é o craque, não é o jogador que, olha, você está falando que o David é muito bom jogador. Não. Para esse elenco, o David serve para alguma coisa. Ponto final. É isso. A entrega na marcação, talvez o vigor físico e também uma tentativa de puxada de contra-ataque. Eu não encontro no Rossi e nem no Ryan nenhuma dessas características. Então, para mim, o David passa a ser importante por conta da insuficiência desse elenco. Longe de ser o ideal, mas passa a ser importante por conta desses quesitos. E a provável escalação do Vasco para jogar contra o Palmeiras seria Léo Jardim no gol, na lateral direita, Puma Rodrigues, dupla de zaga com Léo e Maicon, e na lateral esquerda, Lucas Piton. 3 jogadores no meio campo, Hugo Moura, Sforza e Galdame, jogando um pouco mais adiantado no lugar do Dimitri Payet. No ataque, Adson, David e Verratti. Existe a possibilidade do JP, garoto da base, também ingressar nessa equipe titular no lugar do Pablo Galdames. A gente está tentando descobrir aqui, lembrando que o Álvaro Pacheco ele só divulga a escalação nos últimos segundos ali, antes da partida ali, antes da divulgação oficial, que é 2 horas antes do jogo. Mas diante dos treinamentos, diante de toda a preparação durante a semana, a gente vem apurando, vem tentando buscar essa informação. Então esse é o provável Vasco que eu acredito que entre em campo de acordo com o que vem sendo treinado. Não que eu seja favorável a esse time, mas é o que vem sendo treinado. Eu estou tentando trazer aqui a informação sobre essa provável escalação. E é provável, né? Não é a escalação. A gente vai ver aí durante o dia se existe mais movimentações. Bom, jogo difícil, jogo contra o Palmeiras, Allianz Parque. Enfim, queria saber o seu palpite. Vai lá nos comentários. Situação envolvendo agora Felipe Coutinho, né? A gente sempre fala do Felipe Coutinho. O jogador e o Aston Villa, que conversavam por uma possível rescisão, parece que se aproximam de algo dessa definição. A assessoria de imprensa do jogador, né, os assessores do atleta, afirmam ele não rescindiu. Porém, isso é uma afirmação oficial. Existem processos burocráticos antes de chegar no anúncio oficial. Então, como certo profissional, a assessoria fala exatamente o que ainda não aconteceu. Ok, mas parece que a movimentação entre Coutinho e o Aston Villa já chegaram a comum acordo para oferecer, né, entre aspas, uma contraproposta para o Vasco, um modelo de negócio. Basicamente, meio que aconteceu com o Medel. Para o Vasco rescindir com o Medel, o Vasco terá que bancar ali cerca de 200 mil por mês até o final dessa temporada. O Vasco vai ter aí um suspiro, né, vai respirar na sua folha salarial quase 5 milhões nesse período de contrato do Medel, né? Vai ter aí esse desapego financeiro, né? Vai conseguir respirar e eliminar esse valor, economizar esse valor, mas em contrapartida o Vasco continua pagando um valor para manter essa rescisão de pé. Foi a negociação entre Vasco e o Medel para uma possível rescisão. O jogador abre mão aí de cerca de 5 milhões, mas mantém
uma porcentagem, né, do salário até o final da temporada. Modelo de negócio que está comum, e isso pode acontecer também com o Felipe Coutinho, já que o Douglas Luiz vai receber uma proposta da Juventus, Douglas Luiz que é do Aston Villa, e o Vasco tem aí vamos dizer assim, a porcentagem de solidariedade da FIFA, né, que equivale aí a 5% do valor da transação para o clube formador. Talvez esses valores sejam inseridos, né, nessa possível negociação com a vinda do Coutinho. Então, existe um modelo de negócio que a gente ainda está tentando traçar, mas parece que Felipe Coutinho e Aston Villa já estão certos sobre o negócio. Parece que está na mão do Vasco, está nas mãos do Vasco entender qual questão ele vai precisar cumprir, que vai precisar fazer dentro dessa transição de proposta, né? Que a gente sabe que existem inúmeras formas de negociações. Eu trouxe a do Medel, que é uma particularidade de uma rescisão, e talvez o mesmo aconteça com o Felipe Coutinho. A gente está tentando trazer essa informação mais precisa possível. Queria saber também a sua opinião. É claro que a expectativa e o tempo vai passando para a chegada aí do meia de volta a São Januário, e a gente vai estar buscando todas as informações. Olha só, preste atenção, estou indo para o Allianz Parque para fazer a cobertura total do jogo. Edu Canelas também estará presente, e a gente vai estar na hora do Vasco, lá do Allianz Parque, trazendo para vocês imagens exclusivas e muito mais. Então não perca essa oportunidade, siga-nos em todas as redes sociais, vai ter bastante conteúdo para vocês no dia de hoje. E eu queria agradecer, claro, a sua presença. Deixa o like, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto direto do Allianz com mais e mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.